Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação para a sua vida, com o pastor Chico Chagas. Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Chico Chagas. Amados, eu queria fazer um estudo com vocês para explicar melhor essa questão de propósitos com Deus, de jejum. As pessoas têm perguntado muito a mim por e-mail, pelo WhatsApp, até mesmo pelos meus canais no YouTube, pelo Facebook, perguntado sobre propósito com Deus, sobre jejum. Qual o melhor jejum? Como devo fazer o jejum? Qual é o jejum que agrada a Deus? Qual é o jejum que vai mover o coração de Deus para me abençoar? Qual é o propósito que eu devo fazer? Como deve ser? O que diz a Bíblia a respeito de propósito com Deus, de jejum? São tantas as perguntas que eu resolvi elaborar um estudo para passar para vocês através desse áudio, para vocês entenderem melhor o que é propósito com Deus, o que é jejum. Eu queria começar falando o seguinte: muitas pessoas fazem jejum querendo unir o útil ao agradável na opinião delas. Ou seja, alguém está precisando perder uns quilinhos, está gordinho, assim como eu, e de repente diz: olha, eu vou fazer um jejum aí de 21 dias, vou fazer o jejum de Daniel, e eu já aproveito, já agrado a Deus e ao mesmo tempo já perco alguns quilos. Até vou desintoxicar o meu corpo de alimentos que têm prejudicado a minha saúde. Mas aí vem a pergunta: será que Deus aceita esse jejum com o propósito de você adquirir, mesmo que seja mais saúde, uma melhor estética física, uma melhor aparência? Ou Deus conhece os corações e sabe quais são as verdadeiras intenções do coração? É verdade, queridos? Eu quero começar falando sobre propósitos com Deus, como fazer um propósito com Deus de acordo com a Bíblia. Algumas pessoas dizem: como eu devo fazer um propósito de maneira correta? O que é fazer um propósito com Deus? Tem isso na Bíblia? Se a Bíblia fala sobre propósitos, muita gente pergunta isso. Então nós vamos falar sobre propósito e depois vamos entrar num estudo aprofundado sobre jejum. Olha, geralmente é o que muitos hoje têm em dia. O propósito é fazer um voto. As pessoas chamam de voto. Isso é muito comum, especialmente na Igreja Católica. Eu vou fazer um voto, né? O voto ou propósito é quando uma pessoa resolve fazer um tipo de promessa a Deus. E geralmente pede-se algo a Deus em troca de algo que você deseja fazer, em gratidão a Deus por estar Deus lhe abençoando com relação àquilo. Um exemplo disso é o voto feito por Ana, que desejava ter um filho, mas ela era estéril. E a palavra diz que o próprio Deus tinha fechado a sua madre. E a palavra diz assim, olha, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso foi um voto. Daria o filho, e pela cabeça do filho, que foi Samuel, não passaria navalha. Esse era um voto do nazireado. É muito comum encontrarmos na Bíblia pessoas fazendo votos a Deus. Temos, por exemplo, em Gênesis, capítulo 28, versículo 20, Jacó fazendo um voto a Deus, buscando a ajuda dele em sua caminhada. Gênesis 28, 20 diz: e fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, e aí ele prossegue dizendo que pagaria dízimo e tudo mais. Nós temos ainda, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, realizando também um voto, provavelmente um voto de nazireado. Está em Atos 18, 18, que diz: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia a Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Isso são votos que são feitos, e é bom dizer que são coisas muito particulares, sua com Deus. Ninguém tem nada a ver com o seu voto. É uma coisa que você faz com Deus, é um compromisso que você faz com Deus e é você que vai honrá-lo. Mas olha, há perigos de fazer o voto. Apesar de a Bíblia
não nos proibir de fazer voto e propósito de maneira nenhuma, ela nos dá diversas advertências que são importantes a serem consideradas nesse estudo. Antes de você fazer qualquer propósito, ou seja, voto com o Senhor nosso Deus, é importante você lembrar que não cumprir os propósitos que você faz não é bom. A Bíblia nos orienta a pensar muito bem naquilo que prometemos, pois com Deus não se deve brincar. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes a Deus. Eclesiastes 5:4. Fazer votos que desagradam a Deus não é saudável, porque algumas pessoas fazem compromisso até, votos com Deus que Deus não se agrada. Por exemplo, na Bíblia, em Juízes capítulo 11, versículo 30, fala sobre Jefté. Ele fez um propósito com Deus que incluía um sacrifício humano, o que não era do agrado de Deus. Não era, não é e nunca será. Por isso foi um propósito tolo o que ele fez, e de nenhuma forma agradou ao Senhor. Você pode encontrar, por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 10, dizendo que a Deus agradou moer o seu filho Jesus. Mas ali era um propósito para a salvação de toda a humanidade. Mas Juízes 11:30 diz: fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitoriosa dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Mas Deus não aprova o sacrifício humano. Fazer propósitos sem haver qualquer necessidade, por exemplo, não tem para que você fazer. Vai ser um sacrifício de tolo. A Bíblia nos adverte que não devemos usar, por exemplo, juramentos e votos para que só através dele façamos o que é certo. Devemos fazer o que é certo como algo que faz parte da nossa vida cotidiana, como algo comum em nossas ações e não como algo que fazemos por força de propósito ou votos. Eu vou ser honesto só porque prometi a Deus e quero algo em troca. Não, eu tenho que ser honesto o tempo todo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu sou sal da terra e luz do mundo. E por isso eu tenho que ser honesto comigo para honrar o meu Deus e o Evangelho. No livro do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 12, diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Muita gente diz as coisas, eu juro por Deus. Não deve dizer isso. A sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O irmão, a irmã, ou seja, qualquer pessoa que esteja ouvindo você falar, ela tem que acreditar em você, e não porque você jurou em nome de Deus. Por exemplo, muitos fazem propósito de que vão servir a Deus se ele lhe conceder algo. Esse é um voto sem necessidade, pois servir a Deus é algo que já devemos fazer independente de propósitos. Tem pessoas que tentam comprar as bênçãos de Deus. Uma das atitudes mais terríveis é quando as pessoas fazem propósito com Deus com o objetivo de tentar comprar suas bênçãos. Com esse objetivo em mente, prometem coisas a Deus para tentar forçar Deus a atendê-las em seus propósitos. Esse tipo de voto a Deus é reprovável por Deus. Deus sabe realmente diferenciar um coração interesseiro de um coração que é realmente adorador. Aí você pergunta, sim, mas como fazer propósito com Deus? Na verdade, meus amados, queridos irmãos e irmãs, a Bíblia não nos traz nenhuma receita de como realizar um voto ou um propósito com Deus. Não existe nenhum passo a passo para que você aprenda isso. Dessa forma, se você deseja realmente firmar um propósito com Deus e já pensou em todos os perigos que isso pode acarretar, como, por exemplo, você não cumprir e realmente permanecer em seu coração e o desejo de fazer esse propósito, você quer fazer porque quer alcançar algo, você quer ter um particular com Deus e esse particular envolve um propósito, o que vale é aquilo que você coloca em sua oração, em sua combinação com Deus. Não existem regras específicas. O que deve existir acima de tudo é humildade e reverência. Reverência é respeito por Deus, pois você está diante de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. O Todo-Poderoso Deus vai te ouvir. Mas vou deixar aqui algumas dicas para que você faça um propósito abençoado, por exemplo. Como pastor, eu gostaria de dizer a você que analise se a motivação do seu propósito é
abençoada. É uma motivação correta. Por exemplo, tem gente que quer fazer um propósito com Deus para tomar um marido de outra pessoa. É lógico que Deus vai se sentir ofendido. Você está fazendo um propósito com Deus para desmanchar uma união onde Deus diz: não separe o homem que Deus uniu. Onde Deus diz que um casal que se casa, uma vez juntos, será uma só carne. Não faça propósito se suas motivações são egoístas, são pecaminosas. Pense muito bem nelas, se realmente são coisas que vão edificar a sua vida. Você fazer um propósito, por exemplo, para uma nora sua sair de dentro de casa porque mora dentro de casa. A palavra de Deus diz que não diga não aos que são de sua carne. Isaías capítulo 58. Por exemplo, faça apenas propósitos que consiga cumprir. Você só vai fazer propósito com Deus aqueles que você consegue cumprir. Não faça votos a Deus que sejam absurdos. Por exemplo, há pessoas que fazem propósito para nunca mais tomar refrigerantes na vida. Não precisa nem dizer que essa pessoa vai quebrar esse voto, esse propósito que fez com Deus. Seja uma pessoa coerente. Ou fazer um propósito de jejuar o ano inteiro. Cuidado, não faça assim, porque eu já li aqui em Eclesiastes 5 o que é que diz. Se você fizer, Deus não manda que você faça, mas se você fizer, cumpra. Evite propósitos, por exemplo, muito longos. Lembre-se que você é um ser humano. Votos muito longos têm muito maior chance de serem quebrados. Conheça você mesmo e seja sábia e sábio, fazendo algo equilibrado e que agrade a Deus. Na dúvida, olha, não faça propósito. Se houver muita dúvida em seu coração se realmente deve ou não entrar em um propósito, é melhor não fazer. Pense, ore, peça a direção ao Espírito Santo. A dúvida é algo sério na vida do homem e da mulher de Deus e não deve ser colocado em prática aquilo que você tem dúvidas a respeito disso. Agora vamos falar sobre jejum. Muitas pessoas perguntam qual é o melhor jejum. O que eu devo fazer? O que é jejum? O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido, por um propósito específico. Tem sido praticado pela humanidade em praticamente todas as épocas, em todas as nações, culturas e religiões. Pode ser com finalidade espiritual ou até mesmo medicinal, visto que o jejum traz tremendos benefícios físicos, como a desintoxicação do corpo, por exemplo. Mas nosso enfoque aqui é o jejum bíblico. Muitos cristãos hoje desconhecem o que a Bíblia diz acerca do jejum, ou receberam um ensino distorcido ou não receberam ensinamento algum sobre este assunto. Eu creio que a igreja de hoje vive dividida entre dois extremos, aqueles que não dão valor nenhum ao jejum e aqueles que se excedem em suas ênfases sobre o jejum. Penso que Deus queria nos despertar para a compreensão e a prática deste princípio, que sem dúvida é uma arma poderosa na vida do cristão. O jejum é sim uma arma poderosa na vida do cristão, porque quando você mortifica a carne, você faz crescer o seu espiritual. Não há regras fixas na Bíblia sobre quando jejuar ou qual tipo de jejum praticar. Isto é algo pessoal, mas a prática do jejum, além de ser recomendação bíblica, traz consigo alguns princípios que devem ser entendidos e seguidos. Peço a você que ouça esse estudo até o final, antes de fazer qualquer julgamento sobre o que eu estou dizendo. A Bíblia ordena o jejum, a Bíblia manda jejuar. É isso que vamos ver aqui. Olha, no Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído. Era o dia da expiação, como está em Levítico 23, 27, que diz: ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Afligir a alma era jejuar, quer dizer, mortificar a carne. Quem também ficou conhecido como o dia do jejum, por exemplo, é em Jeremias 36, 6, ao qual você pode ver também Paulo se referindo ao jejum em Atos 27, 9, havendo decorrido muito tempo e tendo se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia. Está em Atos 27, 9. Mas em todo o Velho e Novo Testamento, não há uma única ordem a respeito de jejuarmos. Contudo, apesar de não haver um imperativo acerca desta prática, a Bíblia está cheia de menções ao jejum. Fala não apenas de pessoas que jejuaram
e da forma como fizeram, mas também fala que nós deveríamos jejuar e nos instrui na forma correta de fazê-lo. Sim, a Bíblia fala algumas vezes sobre isso, a forma correta de fazer, o próprio Deus ensinando. Muitos ensinadores e estudiosos da Bíblia Sagrada falharam de maneira grave ao dizer que, por não haver nenhuma ordem específica para o jejum, então não deveríamos jejuar. Mas quando consideramos o ensino de Jesus Cristo sobre o jejum, não há como negar que o Mestre esperava que jejuássemos. Quando jejuares, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Foi Jesus que disse isso, está em Mateus 6, versículos 16, 17 e 18. Olha, embora Jesus não esteja mandando jejuar, suas palavras revelam que ele esperava de nós esta prática. Ele nos instruiu até na motivação correta que se deve ter ao jejuar. E quando disse que o Pai recompensaria a atitude correta do jejum, nos mostrou que tal prática produz resultados, a recompensa do Pai. Então, jejum realmente tem recompensa, oração tem recompensa, voto, propósito tem recompensa. Algumas pessoas dizem que se as epístolas não dizem nada sobre jejuar, é porque não é importante. E despreza o ensino de Jesus sobre o jejum. E isto é errado. Jesus não veio ensinar os judeus a viverem bem a velha aliança. Ele veio instituir a nova aliança no seu sangue. E todos os seus ensinos apontavam para as práticas dos cidadãos do reino de Deus. Quando estava para ser assunto ao céu, ele deu ordem aos seus apóstolos que ensinasse as pessoas a guardar tudo o que ele tinha ordenado. Mateus 28, 20. Ele disse, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Inclusive o modo correto de jejuar. O próprio Jesus praticou o jejum. E lemos em Atos que os líderes da igreja também o faziam. Registros históricos dos pais da igreja também revelam que o jejum continuou sendo observado como prática dos crentes muito tempo depois dos apóstolos. O jejum, portanto, deve ser parte de nossas vidas e praticado de forma equilibrada dentro do ensino bíblico. Queridos, temos que ver que o próprio Senhor Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto. Muitas vezes ficava sem comer, quer por falta de tempo ou por estar ministrando ao povo. Olha no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31. Olha o que é que diz. Ao que lhes disse... Vinde vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinha tempo nem para comer. Jesus trabalhou tanto que muitas vezes não teve tempo nem para comer. Quer por passar noites só orando sem comer, como está em Marcos 6,46, e tendo despedido foi ao monte para orar. Ele estava a noite inteira orando, e isso era jejum. Devemos reconhecer que ele, Jesus Cristo e seus discípulos, não observavam o jejum dos judeus dos seus dias, exceto o dia da expiação. Era costume dos fariseus jejuar 2 dias por semana, como você vê em Lucas 18:12, quando o fariseu disse na parábola do fariseu e do publicano, jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas Jesus e seus discípulos não faziam. Aliás, chegaram a questionar Jesus acerca disso. Disseram assim eles: os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejum os convidados para o casamento, enquanto estão com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias sim jejuarão. Está em Lucas 5, versículos 33, 34 e 35. Aqui o mestre mostrou não ser contra o jejum. Ele diz que depois que ele fosse tirado do convívio, direto com seus discípulos, quando ele voltasse ao céu, eles haveriam de jejuar. Ele estava dizendo que eles não precisavam jejuar porque o noivo estava com eles. Jesus não se referiu ao jejum somente para os dias entre sua morte e sua ressurreição, sua reaparição aos discípulos. E a sua reaparição ao mencionar os dias que eles estariam sem o noivo. E sim,
aos dias a partir de sua morte. Contudo, Jesus deixou bem claro que a prática do jejum nos moldes do que havia em seus dias não era o que Deus esperava. A motivação estava errada. As pessoas jejuavam para provar sua religiosidade e espiritualidade. E Jesus nos ensinou a fazê-lo em secreto, sem alarde, sem propaganda, sem ter que mostrar que estava triste, que era uma pessoa religiosa, muito próxima de Deus. Naquele tempo, os fariseus usavam os filactérios, que eram bolsas presas por cintas de couro, amarradas na cabeça, na testa, no peito. E essas bolsinhas tinham palavras de Deus, palavras do Torá, que era para dizer que eles eram muito religiosos. O jejum pode ser uma prática vazia se não for feito de maneira correta, queridos. Isso aconteceu nos dias do Velho Testamento, quando o povo começou a indagar. Isaías 58:3 diz: por que jejuamos nós, e não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Isaías 58:3. E a resposta de Deus foi exatamente a de que estavam jejuando de maneira errada. De maneira errada. Se você ler Isaías 58, você vai compreender. Isaías 58:3b e 4 diz: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Ou seja, Deus não ouviria a voz das orações de quem estava jejuando de forma incorreta. Por outro lado, o versículo está inferindo que, se observado de forma correta, Deus atentaria para isso e a voz dele seria ouvida. Quer ver só? Deixa eu pegar a Bíblia aqui, você está com sua Bíblia aí, vamos estudar a palavra. Vamos abrir em Isaías 58. Olha só o que é que diz Isaías 58, a partir do versículo 6. Preste atenção. Diz assim, Deus falando: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo, quer dizer, que coloque em liberdade, que não aflinja quem depende de você, que não mantenha preso ninguém. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrado, e vendo nu cubras, e não te esconda daqueles que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a sua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Está vendo só? Se você jejuar da forma correta, as bênçãos que tem cura e a presença de Deus. Olha o versículo 9 de Isaías 58. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirardes do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Estender do dedo é acusar o irmão. É ver o pecado, ver o argueiro no olho do irmão e não ver a trave que está no teu. Versículo 10. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Glórias a Deus. Versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Oh, presença linda de Deus nesse estudo. Se você fizer o jejum correto, Deus vai abençoar a sua vida. O propósito do jejum, qual deve ser? Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, o jejum não pode mudar a Deus. Deus, ele é o mesmo de antes, durante e depois do jejum que você fizer. Mas jejuar vai mudar você mesmo, a mim também, se eu jejuar, como eu tenho jejuado muitas vezes. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível à presença do Espírito de Deus. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum deixará o nosso espírito atento, pois irá mortificar a nossa carne e afligir a nossa alma. Jesus deixou-nos um ensino precioso acerca disto, quando falava sobre o jejum. Marcos 2:22, ninguém põe vinho novo em odres velho, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. O odre era um recipiente feito com pele de animais, de couro, que era devidamente preparada, mas com o passar do tempo isso envelhecia e ressecava.
O vinho era o suco extraído da uva que fermentava. Naturalmente, dentro do odre, ele fermentava ali e inchava. Portanto, quando se fazia o vinho novo, era sábio colocá-lo num recipiente de pele de animal, num odre novo, que não arrebentasse na hora em que o vinho começasse a fermentar. E o melhor recipiente era o odre novo. Com essa ilustração, queridos, Jesus estava ensinando-nos que o vinho novo que ele traria era o Espírito Santo, que deveria ser colocado em odres novos, em recipientes novos, no nosso novo corpo, na nossa nova criatura. A Bíblia está dizendo com isso que o jejum tem o poder de renovar o nosso corpo. A Escritura ensina que a carne milita contra o Espírito e a melhor maneira de receber o vinho, o Espírito Santo, é dentro de um processo de mortificação da carne, para que morra o velho e nasça o novo, para que sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o propósito primário do jejum é mortificar a carne, o que nos fará mais suscetíveis ao Espírito Santo. Há outros benefícios que decorrerão disto, mas esta é a essência do jejum. Alguns acham que o jejum é uma varinha de condão, que resolve as coisas por si mesmo. Mas não podemos ter o enfoque errado, queridos. Quando jejuamos, não devemos crer no jejum, mas sim crer em Deus. A resposta às orações flui melhor quando jejuamos, porque através desta prática estamos liberando nosso espírito na disputada batalha contra a carne. E por isso algumas coisas acontecem maravilhosamente em nossas vidas, vitórias, milagres, porque a nossa carne está mortificada e o nosso espírito está presente, cheio. Estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Por exemplo, olha, a fé é do Espírito, não é da carne. Portanto, ao jejuar, estamos removendo o entulho da carne e liberando a nossa fé para se expressar. Quando Jesus disse aos discípulos que não puderam expulsar um demônio por falta de jejum, em Mateus 17, 21, ele não limitou o problema somente a isto, mas falou sobre a falta de fé, Mateus 17, 19 e 20, como um fator decisivo no fracasso daquela tentativa de libertação. É tanto que o jejum ajuda a liberar a fé. O que nos dá vitória sobre o inimigo é o que Cristo fez na cruz. É a autoridade do nome de Jesus. O jejum em si não me faz vencer, mas libera a fé para o combate e nos fortalece, fazendo-nos mais conscientes da autoridade que nos foi delegada pelo Senhor nosso Deus. Mas apesar do propósito central do jejum ser a mortificação da carne, vemos vários exemplos bíblicos de outros motivos para a prática do jejum. Por exemplo, no Velho Testamento encontramos diferentes propósitos para o jejum. Consagração. Era o voto do nazireado, por exemplo. Envolvia abstinência, envolvia jejum. Determinados tipos de alimentos eram colocados de lado. Números capítulo 6, versículos 3 e 4. Abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uva, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da uva, desde os caroços até as cascas. Está vendo aqui? Isso aqui era um jejum, era um voto, era uma abstinência. Quem tinha um voto nazireado não podia fazer isso, está aqui em Números 6, 3, 4. O arrependimento de pecados. Samuel e o povo jejuando em Mispa, por exemplo, como sinal de arrependimento dos seus pecados. Em 1 Samuel 7,6, nós podemos ler a palavra, diz assim: congregaram-se, pois, em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram, tá vendo? Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Luto, por exemplo. Davi jejuava em expressão de dor pela morte de Saul e de Jonatã, e depois pela morte de Abner. 2 Samuel capítulo 1, versículo 12. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatã seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Também em 2 Samuel 3, 35, diz assim: depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar deste pão ou qualquer outra coisa. Ele estava jejuando.
Jejuar por aflições, por exemplo, por tribulações. Davi jejua em favor da criança que nascera de Batseba, que estava doente, estava à morte. Está em 2 Samuel 12, 16 a 23. O rei Josafá, ele apregoou jejum em todo o Judá, quando estava sob o risco de ser vencido pelos moabitas, os amonitas das montanhas de Seir. Está em 2 Crônicas, capítulo 20. Buscando proteção, jejuar para buscar proteção. Em Esdra, capítulo 8, versículos 21, 22 e 23, Esdra proclamou jejum junto ao rio Ava, pedindo a proteção e bênção de Deus sobre sua viagem. A rainha Esté pede que seu povo jejue por ela, para proteção no encontro que ela teria com o rei Assuério. Está em Esté 4,16. Em situações de enfermidade também tem jejum. Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos, como está no Salmo 35,13. Por intercessão, Daniel orando por Jerusalém e o seu povo. Daniel 9,3, jejuava e orava. Daniel 10, 2 e 3. Nos evangelhos do Novo Testamento, nós encontramos também muitas referências a jejum, queridos. Não é uma coisa só do Velho Testamento. As pessoas que dizem que não devemos jejuar, que depois de Jesus não devemos jejuar, não observaram que Jesus disse que os discípulos não jejuavam com ele porque ele era o noivo e estava presente, mas quando ele subisse aos céus, eles tinham que jejuar. A preparação para a batalha espiritual requer isso, por exemplo. Olha, Jesus mencionou que determinadas castas de demônios só sairiam por meio de oração e de jejum, que trazem um maior revestimento de autoridade. Jejum e oração nos reveste de autoridade. Foi o que Jesus disse em Mateus 17, 21. A profetisa Ana não saía do templo orando e jejuando frequentemente. Lucas 2, 37. Nós que somos pastores, membros de ministérios, devemos nos preparar para o ministério. Jesus só começou seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo e ser preparado em jejum prolongado no deserto. Lucas 4, Mateus 4, Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Em Atos dos Apóstolos, vemos a igreja praticando jejum em diversas situações. Por exemplo, os líderes da igreja em Antioquia jejuando apenas para adorar o Senhor, Atos 13:2. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos e os despediram. Jejuar pelos ministérios. Na hora de impor as mãos e enviar ministérios comissionados, Atos 13:3 fala também sobre isso. Estabelecer presbíteros, além de impor as mãos com jejum sobre os enviados, o faziam também sobre os que recebiam autoridade de governo na igreja local, o que revela que o jejum era um princípio praticado nas ordenações de ministros da igreja. Atos 14:23. E havendo-lhes feito eleger anciões em cada igreja e orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Nas epístolas só encontramos menções de Paulo de ter jejuado em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 3, 4, 5 e 11, 23 a 27. Agora sim, depois de ter ouvido o que eu disse até aqui, você deve estar perguntando, mas como eu posso jejuar? Quais são as formas, as diferentes formas de jejuar? Há muitas formas. Jejum parcial. Normalmente, o jejum parcial é praticado em períodos maiores ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento por causa do trabalho, por exemplo. Lemos sobre esta forma de jejum no livro de Daniel. Daniel 10, 2, 3 diz, naqueles dias, eu, Daniel, pratiquei durante 3 semanas manjar desejável, não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passassem as 3 semanas, o jejum de Daniel. O profeta Daniel diz exatamente o que ficou sem ingerir, carne, vinho e manjar desejável. Provavelmente se restringiu a uma dieta de frutas e legumes, não sabemos ao certo. O fato é que se absteve de alimentos, porém não totalmente. E embora tenha escolhido o que aparentemente seja a forma menos rigorosa de jejuar, dedicou-se a ela por 3 semanas, jejuando e orando. Em outras situações, Daniel parece ter feito um jejum normal, em Daniel 9:3, o que mostra que praticava mais de uma forma de jejum. Ao fim deste período, um anjo do Senhor veio a ele e lhes trouxe uma revelação tremenda. Declarou-lhes que desde o primeiro dia de oração, o profeta já fora ouvido. Versículo 12, mas que uma batalha estava sendo travada no reino espiritual. Versículo 13, o que ocorreria ainda no regresso daquele anjo. Aí no versículo 20, aqui aprendemos também sobre o poder que o jejum tem nos momentos de guerra espiritual.
Vamos falar agora sobre jejum normal. A forma mais comum é a abstinência de alimentos, mas com certeza você precisa beber água para não sofrer nenhum problema de desidratação, especialmente as pessoas que podem ter algum problema de rim. Você faz o jejum, por exemplo, vou dar aqui só uma dica. Você diz, eu não vou me alimentar de nada sólido o dia todo, mas vou tomar um suco, vou tomar uma vitamina, ou vou ficar sem comer nada, somente bebendo água das 6 da manhã até o meio-dia, até 2 da tarde, algo assim, né? Eu quero falar agora, queridos, que Mateus 4:2 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Quer dizer, nada comeu, mas não diz que ele também nada bebeu. Ele deve estar bebendo água aí. É o que nós cremos, porque não está escrito que ele não bebia. Denominamos esta forma de jejum como jejum normal, pois entendemos ser esta a prática mais propícia dos jejuns regulares, como o do dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que é diabética, seja tipo 1 ou tipo 2, ela precisa ser alimentada a cada 3 horas. Essa pessoa vai passar o dia inteiro sem comer? Claro que não vai. Isso é irracional. Agora tem um jejum total, por exemplo. É a abstinência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia encontramos poucas menções de ter alguém jejuando sem água. E isso dentro de um limite de no máximo 3 dias. Hoje isso é impossível, porque as pessoas com certeza teriam um problema de desidratação, especialmente as pessoas que moram nas regiões mais quentes. A água, ela não é um alimento. E nosso corpo depende dela, a fim de que os rins funcionem normalmente e que as toxinas não se acumulem no organismo. Há 2 exemplos bíblicos desse tipo de jejum, um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. Por exemplo, Esté, no momento de crise em que os judeus, como o povo dela, estava condenado à morte por um decreto do rei, pede ao seu tio Mardoqueu que jejue por ela. Vai ajunta todos os judeus que se acharem em Susan e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esté 4:16. O apóstolo Paulo, na sua conversão, também usou desta forma de jejum devido ao impacto da revelação que recebera. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem nada bebeu. Está em Atos 9:9, o próprio Jesus mandando Ananias ir lá e dizendo que ele está há 3 dias sem comer e sem beber. Não há qualquer outra menção de um jejum total maior do que estes, a não ser o de Moisés e Elias, numa condição diferente que vamos explicar mais adiante. A medicina adverte contra um período de mais de 3 dias sem água, como sendo nocivo à saúde. Eu diria até a você que não deixasse passar muitas horas sem beber água, não é nem dias, é horas. Mesmo que você jejue das 6 da manhã às 6 da tarde, tem pessoas que fazem esse jejum, mas não deixe de beber água ou um líquido, um suco, uma coisa assim. Devemos cuidar do corpo ao jejuar e não agredi-lo. Lembre-se que estará lutando contra a sua carne, natureza e impulsos, e não contra o seu corpo. Qual deve ser a duração do jejum? Quanto tempo deve durar um jejum? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. A Bíblia não determina regras deste gênero, portanto, cada um é livre para escolher quando come e quando jejuar. Vemos vários exemplos de jejuns de durações diferentes na Bíblia. Por exemplo, jejum de 1 dia era o jejum do dia da expiação. De 3 dias, o jejum de Esté está em Esté 4:16 e o de Paulo em Atos 9:9. De 7 dias, jejum por luto pela morte de Saul, 1 Samuel 31:13. Jejum de 14 dias, jejum involuntário de Paulo e os que com ele estavam no navio, Atos 27:33. Jejum de 21 dias, o jejum de Daniel em favor de Jerusalém, em Daniel 10:3. Jejum de 40 dias, o jejum do Senhor Jesus Cristo no deserto, Lucas 4:1-2. A Bíblia fala de Moisés em Êxodo 34:28 e Elias em 1 Reis 19:8, jejuando períodos de 40 dias. Porém, vale ressaltar que estava em condições especiais, vivendo o sobrenatural de Deus. Moisés nem sequer bebeu água durante 40 dias, o que humanamente é impossível, mas ele foi envolvido pela glória divina.
O mesmo se deu com Elias, que caminhou 40 dias na força do alimento que o anjo lhe trouxe. Isso é um jejum diferente, que começou com um belo depósito, uma comida celestial. Jesus, porém, fez um jejum normal com esta duração, mas a palavra diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas erram ao fazer votos ligados à duração do jejum. Não aconselho ninguém a fazer um voto de quanto tempo vai jejuar, pois isso pode deixar você preso a um caso que pode trazer problemas à sua saúde. No caso de algo fugir ao seu controle, siga o conselho bíblico. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5. É importante que haja uma intenção de um alvo quanto à duração do jejum no coração. O jejum prolongado é algo que pode afetar a sua saúde e também prejudicar a sua fé. Há algo especial, queridos, na verdade, no jejum prolongado, mas deve ser feito sob a direção de Deus. As Escrituras mostram que Jesus foi guiado pelo Espírito ao jejum no deserto, em Lucas 4:1. Conheço irmãos que têm jejuado por 30 e até 40 dias, embora eu pessoalmente não tenha feito nenhum jejum tão longo assim. O maior tempo que eu já jejuei na minha vida foi um jejum de 24 horas. E eu não aconselho a ninguém fazer, especialmente se for um diabético. Tenha cuidado para não fazer um voto que não possa cumprir. Mas se você não cumprir o voto, a palavra de Deus diz: filhinhos, não pequeis, 1 João. Mas se pecares, temos um advogado justo e fiel para te perdoar. Vale ressaltar também que certos cuidados devem ser tomados. Não podemos brincar com o nosso corpo. Agora você deve estar perguntando: eu estando jejuando, eu devo dizer que estou jejuando? Os crentes costumam dizer: estou no mistério. Algumas pessoas são extremistas quanto à descrição do jejum, enquanto outras, à semelhança dos fariseus, tocam trombetas diante de si. Em Mateus 6, 16, 17 e 18, Jesus condena o exibicionismo dos fariseus, querendo parecer contristados aos homens para testar sua espiritualidade. Ele não proibiu de se comentar sobre jejum, senão a própria Bíblia estaria violando isto ao contar o jejum que Jesus mesmo fez. Como souberam que Cristo, que estava sozinho no deserto, fez um jejum de 40 dias? Certamente porque Jesus mesmo contou, não é verdade? Não saiu alardeando perante todo mundo, mas discretamente repartiu sua experiência com seus discípulos. Eu, particularmente, comecei a jejuar estimulado pelo relato das experiências de outros irmãos. Depois é que comecei aos poucos a entender o ensino bíblico sobre o jejum, e louvo a Deus pelas pessoas que me estimularam a jejuar também. Hoje o jejum praticamente toda semana. Gosto de fazer isso e às vezes faço por 2, 3 dias. Você deve jejuar, mas deve, acima de tudo, se preservar de não estar contando para as pessoas. Se você está jejuando e alguém insiste em você comer, você diga: não posso, eu estou no mistério com Deus. Pronto, acabou-se. Não precisa dizer por que está jejuando, há quanto tempo está jejuando, o que está fazendo, mostrar uma carinha de tristeza. Não faça isso. Agora, de uma coisa você pode ter certeza: aqueles que jejuam alcançarão o que buscam de Deus, porque o jejum fortalece o crente na caminhada de sua vida. Receba esse estudo no seu coração, com amor, com carinho, porque é a palavra de Deus pregada de forma clara, perfeita e agradável aos olhos do Senhor nosso Deus. Fiquem na paz, que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês.